Bom dia, eu sou Gildo Magalhães, sou professor do Departamento de História e hoje vamos fazer uma apresentação do grupo Cronos, que é do Centro de História da Ciência da USP, que é dirigido por mim, sobre a construção da cúpula da Catedral de Florença. Para entrarmos um pouco no clima do que foi esse evento, nós vamos escutar um pequeno trecho de uma música composta há 585 anos. Por favor, pode colocar a música. Obrigado. Então, esta música, que é de 1436, ela serviu para a inauguração da cúpula desta catedral. E talvez isso seja estranho, porque a cúpula? Nós vamos contar um pouquinho dessa história e vamos entender melhor por que é que o Papa estava fazendo a sua presença assinalada por meio desta música, neste local, nesta época. E, para início, eu gostaria de fazer uma indagação. Quando começa a ciência ocidental moderna? Esta origem tem sido reavaliada pela historiografia. Ao invés de uma descontinuidade inaugurada por uma revolução científica, que alguns colocam tradicionalmente localizada em Galileu, na sua época,
A historiografia da ciência tem recuado para, pelo menos, o Renascimento ou até mesmo a Idade Média. E o tema da construção da Catedral de Florença é uma contribuição para esse debate de quando começa a existir ciência, como nós chamamos hoje, pelo menos. E tem sido um tema investigado por alguns historiadores, juntamente com uma ideia que é também bastante discutida, que é o conceito de progresso. E aqui eu deixo para vocês já a minha opinião de que essa ideia de progresso não é, como também muitas vezes se fala, uma criação da época moderna, do iluminismo, ou apenas uma ideologia a serviço da burguesia a partir do século XIX. Não. A ideia de progresso pode até ser encontrada na antiguidade, mas ela já é formulada em termos que seriam facilmente transcritos para os dias de hoje, na Idade Média. A ideia de aperfeiçoamento cumulativo que se associa com uma metáfora muito antiga também, que é saber ver mais longe porque se sobe no ombro dos gigantes. E para isto eu vou aqui invocar uma citação de Santo Agostinho, no IV século depois de Cristo, quando ele diz, na Cidade de Deus, a invenção trouxe tantas ciências e artes, que excelentes invenções são a geografia, a aritmética e o resto. Quão grande é a capacidade do homem. E também vou colocar uma outra citação posterior do filósofo Pascal. Ele fala do progresso do conhecimento. Ele era físico e matemático, além de filósofo, e ele diz o seguinte: a limitação dos animais não ocorre com o homem, que foi produzido para o infinito. Na primeira idade da sua vida, ele é ignorante, mas instrui-se incessantemente em seu progresso. Nessa citação, que é um pouco mais longa, Pascal vai até mais adiante, diz que o progresso não é uma construção isolada de alguns homens, mas o progresso é da humanidade toda, é construído por toda a coletividade. E, em várias épocas, essa possibilidade de aperfeiçoamento tem sido negada e contraposta ao que seria a decadência, a imperfeição humana. Este é também uma ilustração desse período que nós estamos tratando, que mostra o que era para muitos uma demonstração de como o homem tenta ser mais do que ele pode com a construção da Torre de Babel, aquela descrição mítica na Bíblia, em que se tentava construir uma torre para alcançar os céus. E aqui já vemos também nessa ilustração uma série de equipamentos, técnicas, artesãos trabalhando, claro, da época de 1430. Na Idade Média, um outro exemplo da condenação do homem eram as epidemias, que eram consideradas castigos divinos que caíam sobre a humanidade porque ela pecava, porque ela era muito orgulhosa, enfim, por uma série de outras imperfeições. Isso é bem ilustrado nesse quadro famoso do Triunfo da Morte, Peter Bruegel,
em que a morte passeia de carroça, vai recolhendo os cadáveres e não vai poupando nem os poderosos como os reis, nem os dignatários da igreja como os cardeais. Todos esses vão sendo inapelavelmente pegos pela peste, a peste negra, que hoje sabemos a peste bubônica, e que nos lembra também exatamente esse momento que estamos vivendo desde o ano passado. Então, do confronto entre concepções de progresso e o oposto, que é a decadência, resultava uma percepção de que o homem tem, porém, um potencial para superar essa imperfeição. E o paradigma que se utilizava, e isto vai ser importante para nós hoje na nossa discussão, é a figura de Cristo. Cristo, por ter sido humano, era considerado um exemplo também de uma possibilidade de superação das imperfeições humanas. E esse argumento do progresso, da perfeição, do potencial de perfectibilidade humana, está numa das grandes obras escritas nessa época, que é a Divina Comédia. No canto final, Dante Alighieri vai se comparar ao geômetra que está em busca da perfeição. O círculo, desde o tempo de Platão, o círculo era considerado a essência da perfeição. Então, Dante vai dizer que ele está em busca desse círculo e ele ousa, então, mirar um espelho que reflete a luz divina. E essa luz divina é tão forte que o cega. Esse argumento da perfeição do círculo é retomado por um matemático que era também cardeal, chamado Nicolau de Cusa. E ele tem um conceito matemático diferente do conceito antigo de Euclides, o grego. E Euclides começa os seus elementos definindo quais são os elementos da matemática, que é o ponto, a linha, a esfera. Mas o Nicolau vai dizer que não. Nicolau de Cusa vai dizer que o básico é a circunferência. Então, aqui nós temos, assim, só simbolicamente, ilustrando isso, a circunferência pode ser dobrada. Na verdade, o círculo, né, é dobrado no meio e isto gera a linha. E quando você dobra novamente, você tem o ponto. Então, invertendo Euclides, Nicolau de Cusa diz que o círculo é a perfeição e dele que derivam todas as figuras da matemática. E também ele avança um pouco num conceito muito importante para a matemática, que é o de limites. Eu vou ilustrar isso. Quando nós pensamos num polígono, por exemplo, um triângulo de 3 lados, um pentágono de 5 e assim por diante, e inscrevemos numa circunferência, nós vemos sobrarem esses pedaços de fora do polígono. E à medida que vamos aumentando o número de lados, vai sobrando cada vez menos área
do círculo. Então, uma ideia que se torna comum até hoje em dia é de que se você tiver um polígono com milhares de lados, vamos dizer, para exagerar, você está praticamente tendo uma circunferência. Mas aí entra o argumento do Nicolau de Cusa. Ele vai dizer que é o contrário. Quanto mais lados tem o polígono, mais diferente ele é na essência da circunferência. Porque a circunferência não tem bicos, não tem esses ângulos. Então, isto vai se refletir também nessa ideia dele de que a perfeição, o círculo, é algo divino. O homem se aproximaria dessa perfeição, sim, mas ele sempre vai ser um pouco diferente da mesma. E também esta é a essência do problema milenar chamado quadratura do círculo, que é a impossibilidade de construir uma circunferência usando figuras lineares. E quando o Copérnico, já no século XVI, e muitos outros também, insistem que as órbitas dos planetas são circulares, demorou até que, por volta de 1600, o Kepler resolve abandonar essa ideia de círculo, trocá-la pela elipse. Mas, a rigor, só no século XIX é que vai ser possível demonstrar matematicamente que o número chamado π é um número transcendental. Isso significa que ele é impossível de ser construído apenas com figuras lineares. Então, nós estamos numa época, voltando agora aqui para os séculos da Idade Média, em que há um grande desenvolvimento da matemática. E vários sábios, nesta época, judeus, sábios árabes e italianos, vão preparar o que se chama a matematização da natureza. Fibonacci, um desses matemáticos italianos, no século XII, tinha redescoberto uma classe de problemas em que aparecia a seção áurea dos pitagóricos, também chamada seção divina, e que nós já tivemos até a oportunidade de ter numa outra palestra aqui no IEA uma explicação mais detalhada desse assunto, então vou só retomar rapidamente. A seção áurea, ela aparece quando se fala em dividir um segmento, esse segmento que está ilustrado por AB, do lado esquerdo, de tal maneira que o segmento maior esteja para o menor, assim como o todo, que é A mais B, esteja para um deles. E com isto, hoje em dia a gente faz isso algebricamente, né? Resulta esta relação que está aí em cima, o que resolve esse problema é essa relação A sobre B igual 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é uma relação também que os antigos conheciam, mas não escreviam dessa forma, aparece nos lados do pentágono e a diagonal do pentágono, mas também utilizada para fazer essa figura, que é uma espiral. Aí vocês veem o A do lado direito, o A e o B, como também lados de um retângulo, e a gente pode ir fazendo retângulos cada vez
maiores, e com isto vai gerando uma espiral. Isto foi uma noção, e também faz parte da história das ideias, que essa noção de seção áurea foi muito aplicada na arquitetura e na pintura. Até em versos, por exemplo, Camões utiliza essa proporção para fazer poesia. Isso está numa poesia dele chamada Sobre os Rios. Na física, também a partir dessa época do século XII em diante, a matematização avança com o estudo da ótica. E a luz é a metáfora associada com a ótica geométrica, a luz como ótica física, e é possível até fazer uma história da cultura humana com base nos seus estudos sobre a luz. Além dos antigos, quer dizer, essa ideia é trabalhada por Platão, por Aristóteles. Na Idade Média, temos contribuições da astronomia, de Avicena. O cume dessa ótica geométrica e física também da época é o livro chamado Perspectiva, de Alhazen. E esse estudo da luz passa, então, dos islâmicos, né, para os franciscanos na Idade Média, com Robert Grosseteste, Roger Bacon e outros, gerando gerando que seriam recomendações cistercienses de São Bernardo para iluminar as naves das igrejas com grandes vitrais para passar a luz. E isto vai permitir, então, essa eclosão luminosa das catedrais góticas, cujas novas técnicas de construção permitem altas paredes com buracos, paredes vazadas que vão ser preenchidos, esses buracos, com os painéis de vitral. É uma maneira pela qual as pessoas podiam dizer que os céus e a luz chegavam na Terra. Nessa época, é também intensificada a busca de uma solução de como representar o mundo em 3 dimensões, num plano de 2 dimensões, com uma pretensão de realismo. Quer dizer, se introduz aquilo que se chama o ponto de vista de um observador. E essa perspectiva, chamada tradicionalmente de legítima ou exata, vai ser muito importante para o projeto do novo espaço urbano e burguês. A solução matemática teve muitos precursores. Eu já citei o Alhazen, mas há também outros, como o Biagio Pelacani, os irmãos Van Eyck, Lorenzo Ghiberti. Nós temos uma solução completamente documentada, que é a de Brunelleschi, pessoa que nós vamos falar muito mais ainda no dia de hoje, que graças ao seu amigo arquiteto Leão Battista Alberti, faz essa apresentação matemática do que é a representação da perspectiva num livro chamado Da Pintura, de 1435, e que foi complementado por um pintor muito famoso, que era matemático também, o Piero della Francesca. Essa pintura em perspectiva, ela ilustra a matematização do espaço. E a luz e a perspectiva vão se conjugar para mostrar uma visão de realidade, uma realidade
tanto secular quanto atemporal. E, nesse sentido, passa a ser apresentada a ideia de o homem como imagem de um Deus geômetra, que é um conceito do cristianismo, que tinha sido antecipado também pelo Nicolau de Cusa. Quer dizer, o Deus geômetra ele vai ser retomado até por Galileu, a partir dos escritos desse cardeal Nicolau de Cusa. E muitos outros campos vão estar aliados nessa matematização a partir da Idade Média, a música, a contabilidade, a cartografia e assim por diante. O progresso técnico chega a ser evidente em alguns documentos medievais, porque nós temos construções cada vez mais complexas, como moinhos, forjas, relógios, construção naval, ferramentas, vidraria, metalurgia, siderurgia, tintas, estradas, armamentos, e florescem profissões, como de vários artesãos, mestres de ofícios, arquitetos e engenheiros. A palavra engenheiro, aliás, vem disso, de cuidar de engenhos. E, nesta época, o principal engenho é o moinho. Esse aperfeiçoamento humano nas ciências e nas técnicas era um assunto que foi também meditado pelos escolásticos, e na Idade Média, isto vem até daquele pensador que eu já citei, que é o Santo Agostinho, quando ele diz que a nossa mente é uma imagem de Deus. Ela participa nessa potencialidade de Deus. E esse tipo de ideia foi ecoado por muitos pensadores, tanto no Islã, como o Avicena, como no judaísmo, por exemplo, Maimônides. Do lado cristão, Abelardo defende o uso da racionalidade como sendo capaz de levar à perfeição humana. E um outro homem de igreja, como Hugo de São Vítor, afirma: o homem está destinado à perfeição. Ele é incompleto e necessita se desenvolver, ajudado pela natureza que é comandada pelo homem. As artes imitam a natureza. Essa ideia de perfeição, ela passa também por um momento de hierarquização. Inicialmente, o imperador, os príncipes, na Idade Média, são como se fosse um modelo dessa perfeição corpórea, que vai culminar num tratado do mesmo Dante Alighieri da Divina Comédia, que se chama Monarquia. Só que na Monarquia, o Dante já coloca essa duplicidade, não no rei, mas na lei, no homem em geral. E, voltando para a Divina Comédia, aquela metáfora é muito poderosa. O homem almeja se ver no espelho da perfeição, onde está a luz divina. Isto tem uma discussão que é muito antiga, que eu quero trazer também nessa história das ideias, que é no plano religioso. O credo, esse credo cristão, ele vinha sendo discutido em vários concílios, e no concílio de Nicéia, que ocorre no ano de 325, e reforçado pelo de Constantinopla, acrescenta-se uma expressão chamada, em latim, e é por isso que eu vou citar, porque ela ainda é conhecida com esse nome, é o filioque.
que quer dizer e do Filho. Isso foi depois de se travar uma batalha teológica em que foi condenada a heresia dos arianos. Os arianos, nessa época, significavam facções religiosas que não aceitavam a divindade de Cristo. Cristo era um homem, então ele não poderia ser uma parte da divindade. E o arianismo tem uma longa duração. Para termos uma ideia, um cientista famoso como Newton era um ariano, ou seja, ele se opunha à divindade de Cristo. Eu vou ilustrar isto. Tinha deixado de passar essa aqui só para mostrar como estava sendo impulsionada a urbanização com esse progresso das técnicas. Aqui, no caso, é uma ilustração da técnica dos 3 campos, que permitiu uma grande produtividade da agricultura, e esse excedente agrícola foi também ligado com uma posterior industrialização. Alguns defendem que na Idade Média já houve uma revolução industrial, e eu chego aqui, então, a mostrar essa questão da perfectibilidade humana expressa dessa maneira no credo cristão. Então, inicialmente, o credo dizia: creio em Deus único, no Espírito Santo, que procede do Pai. E em Toledo, no Terceiro Concílio, 589, foi acrescentado: creio em Deus único, no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Essa inclusão, ela ganhou força a partir da época carolíngia, do Carlos Magno, a partir do ano 800, mais ou menos. Mas no século IX, o Papa Leão III mandou suprimir essa expressão do filioque. No ano de 1014, ela voltou a ser adotada. E em 1054, houve um cisma, uma divisão na Igreja cristã, que acabou se repartindo em duas: a do Ocidente, baseada em Roma, e a do Oriente, em Constantinopla. E, a partir dessa divisão, a perfeição de um Cristo humano tem sido uma fonte permanente de conflito teológico. O cisma do Oriente, da Igreja Ortodoxa, até hoje tem esse ponto de disputa com a Igreja Católica. E no início do século XV, que é o século que eu vou tratar aqui da Catedral de Florença, essa unidade religiosa estava em choque com uma outra disputa política, que é o duplo papado, quando o Papa foi contestado e se instalou um outro Papa, ou um antipapa, na cidade francesa de Avignon. E justamente esse argumento do filioque também vai ser uma separação, uma briga entre os dois papados. Eu acredito que o filioque, nesse contexto, ele é uma discussão implícita, claro, tratada teologicamente, porque tudo era
tratado dessa forma, mas é uma discussão implícita da ideia de progresso. Qual é a natureza do homem? Ele seria feito à imagem viva de Deus, como dizia Santo Agostinho, e se fosse, então, essa imagem viva de Deus, ele podia aspirar à perfeição, ou ele estava fadado a se corromper sem conseguir ser algo superior. Então, os que não aceitavam a perfeição enfatizavam que o homem era, no fundo das contas, um animal. Aristóteles já tinha dado esta opinião, e como é que um animal poderia ter alma divina? E nós vamos reparar como essa briga em torno da perfectibilidade, portanto, na aceitação de um potencial divino no homem, vai aparecer exatamente na pintura, nessa época, com primeira pintura que se considera que seguiu a regra matemática da perspectiva, que é a Trindade. Então, Masaccio escolheu para ilustrar a perspectiva exatamente a questão da Trindade. Então, vocês veem aí Cristo pendurado na cruz, um pouco acima dele, não dá para distinguir muito, mas é uma pomba do Espírito Santo e depois Deus. E as linhas da perspectiva vão chegar aos pés de Cristo. Isso pode ser entendido como um discurso a favor da perfectibilidade, uma vez que a perspectiva tinha dado aquela ilusão de profundidade e, portanto, sendo uma capacidade humana de reproduzir no plano as três dimensões. E é nesse contexto que nós vamos entender a Catedral de Florença. Havia uma iniciativa já de muito tempo, por volta já do fim do século anterior, do século XIV, de fazer um concílio ecumênico, e Florença tinha se candidatado a ser a cidade que ia sediar esse concílio. Florença, nesse momento, é a cidade mais florescente da Itália. O seu comércio tinha trazido grandes riquezas para a cidade. Estava numa posição privilegiada da Toscana para servir de centro de transações de dinheiro, de mercadorias, e tinha só um probleminha. Como fazer o concílio? Se a catedral estava inacabada há mais de 100 anos. Também ficou premente a realização do concílio, porque se esperava, nesse momento de divisões religiosas, que o concílio de Florença fosse discutir o filioque, fosse discutir aquela partículazinha em latim que tinha um significado extraordinário. Só que para isso precisavam acabar a catedral. E o que faltava? Era a cúpula da catedral. Com a construção, seria possível fazer
o concílio dentro da catedral. Até então, a catedral sofria de um mal que também muitas outras igrejas tinham sofrido, que era fazer missas, reuniões a céu aberto. Se chovia, caía chuva, neve, ou mesmo sol, porque eram construções já de uma dimensão tal que demoravam para ser acabadas. Nós estamos, muitas vezes, pensando que os nossos prédios, aqui nas nossas cidades, às vezes passam também por interrupções de construção por falta de dinheiro. Não era diferente naquela época. Então, esse era o probleminha chato. Mas vamos ver agora um pouquinho mais de detalhe. Esta é uma foto da catedral acabada. Aqui nós temos exatamente a cúpula e vocês então imaginem, estava tudo pronto até o nível dessas aberturas circulares que aparecem. Faltava fazer a cúpula. E por que era tão difícil? Bom, ela era difícil de ser feita, primeiro, pelo seu desenho. Né? No slide anterior, e aqui representado, nós vemos que as paredes formavam um octógono, um polígono de 8 lados. E se queria colocar em cima de um polígono algo esférico. Mas tinha também algo mais. Era uma exigência do construtor inicial, mestre de obras Neri di Fioravanti, que essa cúpula tivesse aquilo que se chama um quinto acuto, um arco gótico pontudo. E também que não tivesse aqueles braços que se punham do lado de fora da catedral, que se chamam arcobotantes, para não enfear, para não deixar deselegante a catedral. As catedrais concorrentes que havia em Milão, na Alemanha, na França, como Notre Dame, fazem uso abundante desses arcobotantes, né, que com eles você permite subir bastante a parede e a cúpula, né, e esses arcobotantes é que aguentam a pressão para as paredes não caírem. Então, isso já era a dificuldade. Também as grandes dimensões agravavam essa dificuldade. Vamos aqui olhar uma vez mais. Esta cúpula, tomada dessa altura, não parece assim tão grande, mas ela é maior do que o Panteão Romano, maior do que todas as catedrais até então. O diâmetro externo dessa base da cúpula tem mais de 45 metros. E a altura da cúpula, desde a base, tangenciando aquelas aberturas circulares, então, essa altura tem 32 metros, que equivale, assim, mais ou menos a um prédio de 12 andares. Quer dizer, nós temos que botar um prédio de 12 andares lá em cima.
E a altura total do conjunto é cerca de 90 metros. Além dessas dificuldades técnicas, havia uma dificuldade ecológica, vamos dizer. É que a devastação florestal na Europa tinha ocasionado falta e um altíssimo custo da madeira de lei que se usava para fazer as formas. Para entender isso, vamos ver aqui essa ilustração, né, mostra como o teto das naves góticas era feito. Vocês podem observar que é uma grande quantidade de formas de madeira. Mas essas formas, como as catedrais demoravam para ser construídas, às vezes elas tinham que ficar lá expostas ao sol, chuva, todas as intempéries, por anos a fio. Ou seja, essa madeira tem que ser madeira de lei, madeira que não apodrece. E isso é o que estava em falta. Além de todos esses problemas, havia o histórico da segurança. Muitas cúpulas tinham sido construídas e elas desabaram. Isso tinha acontecido recentemente no Mosteiro da Batalha de Portugal, em 1401, que, aliás, é objeto de um conto muito interessante do Alexandre Herculano, que se chama A Abóbora. E morria gente, quando caía a abóbora. Alguns haviam já tentado terminar a cúpula de Florença, mas não tinham ido para frente. E circulavam até planos mirabolantes. Um desses planos é curioso porque tinha proposto que se enchesse a catedral de terra. Enchesse a catedral de terra e subisse essa terra para construir por cima da terra compactada a abóbora. Só que ia ser difícil depois de tirar essa terra e até de achar mão de obra para isso. Então, alguém sugeriu uma melhora nesse plano, que era encher a terra com moedinhas de ouro, para depois as pessoas serem incentivadas para irem cavar e tirar a terra. Mas, evidentemente, nada disso ia funcionar direito, não é? E uma conferência de arquitetos e construtores, em 1407, gerou um concurso para a construção da cúpula. O concurso foi anulado, também algo que nós vemos muitas vezes acontecer modernamente. E houve um segundo concurso, em 1418, no qual havia 20 concorrentes. Mas só um projeto, que era o do Brunelleschi, não usava forma de madeira. Então ele vence o que ficou com o segundo lugar, que era um rival dele, o Lorenzo Ghiberti, e assume a empreitada de construir. Esse Filippo Brunelleschi, ele era um representante da ascendente classe média, escultor e arquiteto, numa época em que se valorizou muito a arquitetura romana, através de Vitrúvio, o seu Tratado das Proporções, que falava exatamente
em usar a proporção áurea em construções. O Brunelleschi é aquela pessoa que eu referi por ter introduzido as bases matemáticas da perspectiva. Ele também é conhecido na história da técnica porque foi supostamente a primeira pessoa que registrou uma patente de invenção, pelo menos o que se tem notícia, que era um guindaste, patente de um guindaste para usar na construção da cúpula. Qual foi a solução do Brunelleschi? Primeiro, ele vai aproximar essa cúpula, as seções da cúpula, por elipses. Para isso, vamos ter que voltar mesmo naquela figura do lado direito. Vocês veem que, ao invés de usar circunferências, ele vai aproximar a seção da cúpula, né, por elipses. Então, ele fugiu daquela regra de que a perfeição era a circunferência, e essas elipses, elas têm uma proporção da altura para a base de 8/5. 8/5 é muito próximo daquela seção áurea, daquele 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Outra originalidade do Brunelleschi é que ele vai fazer essa cúpula não com uma camada. Ele vai fazer duas cascas, uma externa e outra interna. E essas duas cascas, tem um oco entre elas, vão ser interligadas por arcos horizontais e por 8 nervuras verticais principais, quer dizer, mais reforçadas, e 16 nervuras verticais secundárias, permitindo que haja galerias e escadas entre as cascas. É por essas escadas que se pode até hoje subir até o alto da cúpula. E nesse alto ele ainda projetou isto que os arquitetos chamam de lanternim, essa parte superior. Outra providência que o Brunelleschi tomou foi de fazer, numa certa altura, uma espécie de corrente, esse é o nome em italiano, catena, feito de grandes vigas de madeira, que estão aí, o A e o B no centro da figura. Essas são vigas poderosas, elas têm 7 metros por mais ou menos 30 centímetros de lado. E elas passam, essa cadeia de madeira, ela passa no meio de todas as nervuras, que são as nervuras, são aqueles reforços verticais. E a altura que ele pôs é 1/4 da altura da cúpula. Então, a cúpula tem 32 metros, ele pôs mais ou menos a 8 metros de altura da base da cúpula. E o sucesso que ele tem com a construção sem usar formas de madeira se deve a ele ter projetado tijolos especiais que eram fabricados
lá embaixo, na própria do lado da catedral, com cimento hidráulico. E ele dispõe esses blocos, esses tijolos, naquilo que se chama espinha de peixe, ilustrado aqui do lado esquerdo, mas formando uma curva que se chama, matematicamente, catenária. Uma catenária é exatamente essa curva que nós vemos os fios elétricos fazerem na rua, de um poste para outro. Ou seja, é a curva formada por ação da gravidade num fio. Então, essa curva ele fez com que os tijolos formassem por dentro da abóbada da catedral. E, além disso, ele faz com que elas funcionem como espirais. Isso dá para ver bem do lado direito. E nós vimos também a espiral é associada com a seção áurea. Então, os tijolos são fabricados, aqui não tem o detalhe do tijolo, mas eles têm arestas pelas quais eles, quando colocados, eles também travavam um com o outro para diminuir a possibilidade de escorregarem para baixo. Outra inovação é que Brunelleschi ordena a construção de um andaime com cantina, ou seja, ele faz uma organização para a otimização do trabalho. Naquela altura, os operários terem que descer quase 90 metros, depois subir quase 90 metros para fazer as suas refeições, ia aumentar muito o tempo e o cansaço dos operários. Então, ele instalou essa cantina, local para fazer refeições, lá em cima. A construção total demorou 16 anos, de 1420 a 1436. Ela foi inaugurada pelo Papa Eugênio IV com aquela musiquinha que nós tocamos, é o moteto Nuper Rosarum Flores, e o próprio moteto, essa canção, tem peculiaridades interessantes para vermos um pouquinho do detalhe. Ele é do tipo isorrítmico, ou seja, não é canto gregoriano, ele começa a ter várias vozes. E isso vai levar, em pouco tempo, ao surgimento da polifonia. Né? Então, lembrando que são várias vozes, ao invés daquele canto-chão, que é uma voz só no canto-chão gregoriano. Mas o interessante é que essas proporções das vozes do canto, elas são correspondentes às dimensões da catedral, da nave, cruzeiro, ábside e altura. Então, aqui também temos uma ideia de aperfeiçoamento possível, no caso, através da música. E, quando finalmente é colocado o lanternim, em 1438, o Concílio de Florença pôde se realizar nessa nova catedral, quer dizer, nova, já estava há muito tempo, mas nova em termos de abóbada, e ela dá continuidade a reuniões pré-conciliares que tinham ocorrido na cidade de Basileia e Ferrara. As discussões durante o concílio são desse tipo que eu falei. Vamos encontrar discussões sobre o filioque, sobre o papel de Cristo, mas também são discussões filosóficas e até mesmo científicas e tecnológicas,
com a participação de vários filósofos neoplatônicos da época. Estava começando a se formar o que seria o círculo platônico de Florença, e são palco para discussões sobre os elementos de Euclides, sobre os trabalhos de física de Aristóteles, sobre a geografia, né? E essa discussão teológica sobre o filioque do credo era feita, então, num ambiente que poderia ser considerado uma demonstração prática do aperfeiçoamento humano, do progresso do conhecimento. A catedral também é um argumento para uma tese de história de ciência, que também discutimos bastante hoje, que é a aproximação entre intelectuais e artesãos como base para se ter essa ciência moderna. E, voltando agora para o problema da construção, não existia ainda uma resistência dos materiais, uma teoria de resistência dos materiais para se calcular os esforços nas estruturas. Mas o Brunelleschi sabia aonde estariam dois pontos críticos que a análise da estrutura feita hoje em dia demonstra onde estão. Primeiro, ele sabia onde a inclinação tenderia a produzir escorregamento dos tijolos. Daí ele se protegeu fazendo aqueles tijolos especiais e dando para eles a forma de catenária. Quer dizer, seria uma forma mais natural de conter o peso. E ele sabia a altura em que a tensão de ruptura da abóbada seria a máxima. Porque o cálculo, hoje feito, demonstra que é a 1/4 da altura da cúpula, que foi onde ele colocou aquele reforço da corrente de madeira que nós vimos. Então, em resumo, o cálculo atual da engenharia confirma que essa cúpula, do jeito que ela foi construída, é estável, quer dizer, não vai desmoronar. E supomos que o Brunelleschi, para ele descobrisse 1/4, sem saber teoria matemática de resistência, ele deve ter feito vários modelos em escala reduzida até o ponto de ruptura, para saber exatamente onde colocar esse reforço. Esse uso, então, da experiência permite que a gente, sem dúvida nenhuma, possa chamar a solução dele de científica. Se a cúpula fosse esférica, como a que o Michelangelo fez no século seguinte para a Basílica de São Pedro, em Roma, haveria uma economia de material. Mas a opção do programa arquitetônico, com aquela forma octogonal da base e uma cúpula pontuda, permitiu algo muito inovador. É que, de qualquer ângulo que você esteja nas ruas da cidade, pela altura que está feita a cúpula, aquele lanternim, aquela parte de cima colocada sobre a cúpula, pode ser vista de qualquer lugar. Então, para isto, a gente pode até considerar que o projeto tem um coeficiente de segurança alto. Quer dizer, ele está mais protegido do que precisaria, mas não exageradamente alto, porque dentro dos padrões de boa engenharia atuais, você sempre tem um coeficiente de segurança a mais. Então, a construção do Brunelleschi tem esse coeficiente de segurança, mas, como eu disse, não é exagerado. E o que eu mencionei há pouco, que foi a construção de modelos para testar, dentro de uma tendência experimental
que já era praticada durante a Idade Média. Os mosteiros franciscanos, cistercienses, eles faziam experiências científicas, como com ótica, hidráulica e outros assuntos, e também técnicos. O que nós podemos dizer é que outras catedrais depois se beneficiaram dos avanços obtidos em Florença com essa cúpula. E essa matematização da natureza continuou progredindo. Uma ilustração aqui que eu acho bem a calhar é o monge franciscano Luca Pacioli, porque ele escreveu um livro exatamente sobre a seção áurea. E livro esse que foi ilustrado pelo Leonardo da Vinci. O Luca Pacioli também é conhecido por ter proposto no livro Suma de Aritmética, que é de 1494, a contabilidade por partidas dobradas, que ele deve e haver uma matematização da administração financeira que colaborou muito para o desenvolvimento do mercantilismo, capital mercantil. E a cúpula, a meu ver, é esse uso metafórico da perfeição que está conjugada com a perspectiva. Porque no lanternim se cruzam linhas de fuga da abóbada. E é do lanternim que vem a luz que ilumina o interior da catedral. No lanternim, quando se sobe até lá, há uma sensação de domínio sobre a natureza. Você fica no nível das montanhas da Toscana. E há uma postura municipal, que até hoje se mantém, que, por respeito a esse patrimônio cultural, é proibido construir qualquer edifício mais alto do que a cúpula. O lanternim, projetado por Brunelleschi, foi colocado logo depois que ele morreu. E, em 1474, Paulo Toscanelli, que foi professor de matemática do Brunelleschi e chegou a ser amigo do Nicolau de Cusa, que também era matemático, ele foi um correspondente de Cristóvão Colombo. Escreveu cartas, trocando ideias sobre o tamanho da Terra. O Toscanelli colocou no lanternim um relógio de sol e fez um rasgo no piso do lanternim para projetar no piso da catedral lá embaixo observações astronômicas precisas de efemérides como solstícios, equinócios, solstícios. Aqui temos essas marcas feitas em função dessas observações astronômicas no piso da catedral. Em 1492, decorreu a viagem de Colombo, que também pode ser, como todas as grandes navegações, associada com esse avanço técnico, científico, econômico acumulado durante o século XV. A consolidação dessa ideia de progresso do conhecimento na prática das catedrais vai passar para os navios. Então, talvez alguns veem com razão a construção da Catedral de Florença como um projeto Apolo do Renascimento. O humanismo se firmou nas bases platônicas após o término da catedral, esse círculo neoplatônico florentino, financiado por Cosmo de Médici a partir de 1462, vai discutir exatamente que o lugar do homem no universo é central.
e há um louvor dessa dignidade do homem. Fazem parte ainda, tardiamente, desse círculo neoplatônico, artesãos e artistas como Leonardo da Vinci, Botticelli, intelectuais como Marsilio Ficino e outros. Então, com isto, podemos encerrar e estou à disposição para perguntas. Sim, uma pergunta sobre as fontes. Bom, além de minhas visitas lá na Catedral de Florença, usei uma bibliografia que está, como eu falei, num dos slides, que depois vai ficar disponível no YouTube. São diversos artigos e livros. Era a pergunta da Maria Elise. Boa tarde. Gostaria que o professor comentasse sobre a cúpula e detalhes acústicos. Foram pensados detalhes acústicos? Cordialmente à disposição, Denilson de Oliveira Moura. Não houve no projeto uma preocupação diretamente ligada com a acústica, mesmo porque todas as igrejas góticas têm acústica excelente, pela altura, pelo material de pedra, enfim, as reflexões dos sons funcionam muito bem. Tanto é que, ainda hoje, grandes concertos de órgão e, às vezes, juntamente com a orquestra, ainda podem ser feitos nessas catedrais, né? Deixa eu ver agora aqui mais uma pergunta da Dilmira. Bom, ela está perguntando sobre os trabalhos do Lorenzo Ghiberti nas portas do batistério. O batistério é uma construção que fica exatamente na frente da catedral. E ali no batistério ficou invertida a posição do concurso específico para essas portas do batistério, foi vencida pelo Ghiberti, e o Brunelleschi ficou em segundo lugar. Isso não impediu que uma partezinha da porta fosse feita pelo Brunelleschi. Mas o fato é que o Ghiberti também é um antecessor nesse momento da construção e do uso da perspectiva. Então, há uma perspectiva, às vezes não muito exata ainda, nas portas do batistério, e, de toda maneira, isso que você falou é verdade. Quer dizer, há um realismo, uma ideia de realismo muito importante nessas portas. E as efemérides, que podem ser vistas no piso da catedral, são principalmente essas ligadas com os solstícios, porque isso também estava ligado com a ideia do tamanho da Terra, né, o que permitiria, extrapolando, ter uma ideia que confirmaria a medição feita pelo Eratóstenes em Alexandria, na Antiguidade, que estava sendo posta em dúvida exatamente pela empreitada de se chegar no extremo asiático, indo pelo Atlântico. Qual seria o percurso a ser feito, o tamanho desse percurso e, portanto, a duração da viagem transoceânica? E isto, então, surgiu muito debate sobre qual seria o tamanho real da Terra. Claro que isso tudo nos leva à constatação de que ninguém acreditava na Terra plana.
mas isso também já se sabia. Uma pergunta: o acesso àquelas fontes. A catedral tem um museu em que parte da documentação original ainda é conservada. E em Florença mesmo é possível consultar desenhos e mesmo estudos de reconstrução do método de Brunelleschi que foram feitos no século XIX, mas isso jamais em biblioteca. A Alicia tinha perguntado. Deixa eu ver outra que tem uma pergunta. O conteúdo teórico de matematização que foi utilizado na produção da cúpula exerceu influência sobre a discussão teológica do Filioque? Eu acho que talvez foi o contrário. A discussão teológica do Filioque levou a atenção para a possibilidade que estava surgindo a partir do século XII, principalmente, de se fazer medidas, mensuração e, portanto, também de uma matematização da natureza. Ou seja, a ideia de retomar o conceito de seção áurea, que foi incorporado nos quadros do Renascimento, principalmente a partir do Piero della Francesca, tem muito a ver com isso. Então, um exemplo famoso é o quadro que o Piero della Francesca pinta do batismo de Cristo. Novamente, ali ele usa conceitos bem matemáticos da perspectiva para apontar os pontos de fuga nos lugares mais importantes do quadro para ele. Então, eu acho que há uma inter-relação. Se é possível relacionar esse avanço técnico-científico às discussões religiosas e à política. Eu acredito que sim, né, porque até citei o exemplo do livro De Monarquia, do Dante Alighieri. Também as ideias vão se sucedendo. Maquiavel vai trabalhar essa questão política, e Maquiavel é uma pessoa que se associa, inclusive, ao nome do Leonardo da Vinci. Professor Gildo, antes desse e-mail, tem o do Denilson novamente para o senhor. Sim. Desculpa, tem que voltar então lá para trás, que eu não vi. A que custo seria possível fazer uma cúpula? Certo. A que custo seria possível fazer uma cúpula dessas modernamente, pois parece que os dados de grandeza delas são incomparáveis e não se repetiram na história. Não, houve, quer dizer, a cúpula de São Pedro em Roma é também de uma grandeza enorme. A solução é outra, né? Mas foram feitas, depois de Florença, outras catedrais também muito grandes. O feito arquitetônico tem comparações justas na modernidade, ou seria mesmo feito inigualável em vários aspectos, medidas, quantidades e qualidades? Eu acredito que sim, nós temos modernamente também feito construções arquitetônicas com grande ousadia, e temos agora, para favorecer, a possibilidade de fazer os cálculos muito mais exatos devido ao desenvolvimento da resistência dos materiais. Isso nós podemos ver em pontes, mesmo construções como túneis, ou mesmo edifícios altos, né? O que nós não temos ainda certeza é se as pessoas estão fazendo os testes direito, como fez o Brunelleschi, porque de vez em quando tem ponte que cai, ou edifício que rui, enfim. A Catedral de Florença está lá desde 1436, daqui a pouco vai fazer 600 anos. E não sabemos se as nossas
construções vão durar todo esse tempo. É possível, professor, dar uma pincelada sobre os desenvolvimentos teóricos e práticos das inovações de Brunelleschi? O que se seguiu na arquitetura e na matemática após esta obra? Bom, sim, toda arquitetura que vem com força, depois no século XVI em diante, vai usar essas inovações. A principal inovação que eu considero dentro dessa pergunta é a possibilidade de fazer, dispensar as formas de madeira. E, mais tarde, vai se descobrir outras possibilidades técnicas a partir do uso do concreto, né? O que o Brunelleschi fez foi uma espécie de concreto armado, mas ele não tinha isso, então ele fez com madeira. Hoje nós fazemos concreto armado com o reforço de ferro, aço. Agora, a matemática em si, ela vai ter vários desdobramentos e para isso vai concorrer um outro ramo que vai começando a surgir no século XVI com força, que é a álgebra. As ideias eram muito discutidas em termos de geometria, que é um ponto importante da matemática, claro, mas a possibilidade e o desenvolvimento da álgebra vieram a facilitar os cálculos. Então, a parte de cálculo de resistência de materiais vai, no século XVII, encontrar uma expressão no chamado cálculo infinitesimal, coisa que também tinha começado a ser elaborada na Idade Média. Então, todos esses desenvolvimentos são sucessivos, eles vão se apoiando uns nos outros, e isso vai um pouco contra a ideia que eu também me posicionei contra logo no começo da minha apresentação, que é a das revoluções. Quer dizer, essas descontinuidades, esses saltos abruptos, quando você examina melhor, você vê que eles não existem. Eles foram sempre sendo reelaborações de coisas previamente existentes. Claro que você vai avançando, mas você não parte do zero. E isso é algo bastante importante, porque nós temos nos nossos livros, textos, às vezes até universitários, muito essa ideia do gênio isolado, dos descobrimentos independentes, coisa que na história pouco aconteceu. Da Diomira, li algo sobre uma expedição chinesa em visita a Florença em 1430, fornecendo mapas sobre rotas marítimas para chegar ao Oriente. É pertinente essa informação? Eu não conheço essa expedição chinesa. Né? No século anterior, tinha havido as expedições do Marco Polo, que deram várias informações sobre a China. Agora, também existem relatos de que a China conseguiu fazer frotas, navios que eram capazes, sim, de atravessar os oceanos. Mas esse esforço, aparentemente, chegou num ponto que não prosseguiu. Bem, então eu agradeço as perguntas, a atenção de todos, desejo uma ótima semana e espero que o assunto tenha despertado suficiente interesse para que vocês ainda leiam mais sobre ele, e eu tenho bastante fascínio por esse material e acho que tem muita coisa ainda para ser estudada, não é? Então, até mais, até uma próxima.